nossa rede tem 7 anos. Ela nasce praticamente com a província dos Jesuítas do Brasil. Ela tem uma composição de 17 unidades educativas. Nós estamos presentes em 9 estados. Nós temos um projeto educativo comum, né? O nosso projeto, o nosso PEC. A partir do PEC a gente estrutura as grandes dimensões da aprendizagem integral, o cognitivo, o socioemocional, o espiritual, o religioso. A nossa rede tem uma missão comum, tem uma visão, tem princípios, tem valores e tem um planejamento estratégico. Então, a partir dessa organização dos 7 anos, o planejamento estratégico futuro agora, ele aponta para a excelência nas aprendizagens, ele aponta para a qualidade da formação dos nossos educadores, para os processos de comunicação e para as estruturas de governo. Então, ao longo desses 4 grandes eixos estratégicos, a rede começa a se dar novos passos de solidificação da sua presença, da sua marca, dentro daquilo que compreende por aprendizagem integral, atuando, né, num contexto de Brasil e também na missão da companhia, dentro da grande perspectiva missionária, ação apostólica da província Jesuítas do Brasil. Então nós estamos muito otimistas, né, como rede, como grupo, nesse olhar estratégico para os próximos anos, atendendo às culturas locais, atendendo aos contextos, atendendo aos desafios da pandemia, do pós-pandemia e o quanto que nós estamos incidindo sobre a qualidade das aprendizagens dos nossos estudantes. Nós somos rede jesuíta de educação. Nós seguimos os princípios da pedagogia inaciana, que por sua vez vem de toda a experiência espiritual de Santo Inácio de Loyola, século XVI, a tradução que foi recebendo ao longo dos tempos, a pedagogia inaciana, por sua vez, com passos, né, nos anos 90, agora recentemente um documento chamado Colégios Jesuítas, uma tradição viva no século XXI. Então nós bebemos destas fontes. A partir dessas fontes nós temos princípios, nós temos valores, nós temos toda uma raiz identitária. E aqui no Brasil, a nossa rede, então, ela faz essa leitura das culturas locais e a partir disso ela vai definindo quais são os seus grandes horizontes. Então, a missão de promover educação de excelência, inspirada em valores cristãos e inacianos, sempre educando cidadãos conscientes, competentes, compassivos, criativos e comprometidos. Essa é a nossa missão. Localmente, o Vieira recebe, ou os demais colégios recebem essa missão, esse conjunto de orientadores, e no currículo local eles vão traduzindo o que mais atende aos estudantes, o que mais atende àquele projeto, o que mais atende à realidade da cidade. E a partir disso, seguindo também a legislação nacional, vai produzindo o seu projeto político-pedagógico local. Então, acho que é muito importante colocar que esse corpo que nós somos como rede, ele bebe de um corpo maior que é a companhia, e da Companhia de Jesus, com todas as suas orientações, nós vamos traduzindo localmente. E o mediador disso tudo, aonde que está? Nos processos formativos, nas imersões constantes, nos momentos de parada, de reflexão, de estudos, de retroalimentação constante desse projeto, que vai fazendo com que estudantes, professores, educadores, famílias vão se identificando e lendo também os sinais dos tempos, né, que é tão próprio da educação e da igreja, a gente vai respondendo com qualidade. Eu diria que esse é o caminho. A educação é feita por pessoas, né? Nós educamos crianças, adolescentes, jovens, mas o projeto pedagógico, um projeto educativo de formação humana, de formação de pessoas, ele envolve o todo. E os educadores que estão à frente são a referência. Então a gente tem um compromisso muito grande como rede jesuíta de educação, como educação da Companhia de Jesus, ao pensar esses tempos e espaços, conteúdos, principais aprendizagens que são pertinentes para os professores, para os educadores, os diferentes setores dentro da instituição. Esse é um ponto. O outro ponto é o braço da identidade, da espiritualidade, das experiências. Que tempos, que espaços que dentro da instituição a gente pode e deve abrir também
para que as pessoas bebam das nossas fontes e aí, a partir disso, transmitam esse ser competente, ser consciente, ser compassivo, ser criativo e também comprometido. E o terceiro aspecto da formação envolve também esse olhar sobre o contexto, sobre a cultura, sobre as tecnologias, sobre o movimento da humanidade. Então, esse olhar crítico e sensível sobre essas situações, e aí, a partir disso, a gente vai estabelecendo norteadores, eixos, fios comuns que retroalimentem, né, como eu comentava antes, todo o projeto da instituição. Mas um ponto muito sensível é esse: a atenção às pessoas, porque são elas, são esses educadores que fazem com que a proposta se materialize no dia a dia. Acho que é importante esse olhar atento de que as instituições educativas da Companhia de Jesus, elas são instituições que foram se formando ao longo dos séculos, mas elas foram se formando e construindo o seu nome a partir de uma leitura contextualizada das principais necessidades daquele momento histórico. Então, uma determinada unidade, um determinado colégio, século XVI, século XVII ou XVIII, ele respondeu ao melhor, ao mais necessário naquele momento. A gente costuma dizer que os jesuítas eles iam ao mercado, né? Viam o que tinha e a partir deste olhar eles traziam para as suas escolas. Eles iam para a Universidade de Paris, viam o que tinha de melhor e traziam. Eles iam para as universidades da Itália, viam o que tinha de melhor e traziam. E hoje, nós continuamos com esse olhar atento ao movimento da cultura, movimento da educação, as principais características de contexto, as necessárias respostas, os índices, as métricas, as aprendizagens. E aí, a partir dessas habilidades, competências, aprendizagens mesmo que são necessárias para um cidadão de hoje, século XXI, nós vamos desenhando os nossos projetos. A atualização, ela é uma resposta às necessidades, mas ela também é um olhar sempre à frente do que pode e deve ser trazido no currículo, para que responda melhor a esse estudante que hoje está conosco, mas que daqui a 10 anos estará na vida adulta, ou daqui 5, ou daqui 3. Como que nós estamos projetando esse presente e futuro desse estudante? Por isso, esse passo sempre à frente das nossas instituições. O colégio, os colégios, a rede, todas as nossas unidades, elas precisam estar atentas e constantemente desenvolver estudos e pesquisas sobre a caracterização, seja dos educadores, adultos, seja do contexto onde nós estamos, seja dos sujeitos com os quais a gente trabalha. A perspectiva da aprendizagem integral se dá sob o viés do estudante, da criança, do adolescente e do jovem. Quem é essa criança? Quem é esse adolescente? Quem é o jovem? Como ele aprende? Quais são os seus tempos? Quais os espaços? Quais as melhores mediações? O que inovar? O que atualizar? O que trazer de tecnologia? Então, a partir do momento em que a gente olha para os estudantes, a gente foca, a gente tem como centro o estudante e as suas aprendizagens, vai se organizando toda a perspectiva curricular dos colégios. Atenta à nossa matriz identitária e atenta também àquilo que a legislação nacional nos pede, ou local, a BNCC, os referenciais curriculares, etc. E as mediações disso tudo, nós temos que escolher as melhores. Então, para mediar este currículo, mediar essas aprendizagens, a partir do momento que nós temos clareza como instituição do que deve ser alcançado, os melhores meios. E aí vem a tecnologia. Então, essa geração que nós educamos hoje, a pandemia nos mostrou muito isso também, mas os nossos colégios já estavam à frente nessas discussões. É o híbrido, não é o híbrido, é o tecnológico, mais ou menos, o aplicativo, a plataforma, o material digital, né? Todos os processos que são pensados, eles se encontram nesse cômputo, nessa relação de mediação para que a aprendizagem venha a acontecer. Então, o Colégio Vieira, ele tem toda a liberdade de encontrar os melhores meios para que essa aprendizagem aconteça, atento
ao estudante que nós temos hoje. E uma das mediações é a tecnologia. A finalidade é a tecnologia? Não. A finalidade no nosso projeto é a formação do estudante integral. Os meios, eles podem e devem hoje ser também tecnológicos. Jesus. A razão de ser do Vieira, a razão de ser da nossa rede são vocês. Então, grupo de famílias, milhares ao longo do nosso país, milhares aqui no Vieira, que confiam na proposta pedagógica da Companhia de Jesus, que entendem os seus princípios, que entendem os seus valores e conosco se tornam mais um desses sujeitos a educar os seus filhos, os nossos estudantes. Então, um agradecimento muito grande a todas as famílias por confiarem o seu bem mais precioso e estarem conosco nesse solo sagrado que é o Vieira na educação dos filhos.